E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a ver soluções, certo? Então, hoje a gente vai ver a parte de definição de soluções, a parte de solubilidade, né? E para as outras aulas a gente vai ver tipos de concentrações, nós vamos ver misturas de soluções sem reações químicas, com reações químicas, certo? A parte de titulação. Então, soluções é uma matéria que tem muita informação para a gente ver, certo? É muito importante, cai muito em vestibulares de maneira geral, certo? Tem que estar atento, tem que estar ligado para conseguir resolver as questões relacionadas a soluções. Tudo bem? Então, vou compartilhar a tela aqui com vocês de alguns slides que eu montei para a gente poder entender melhor essa partezinha aí de soluções, certo? Então, tá aí. Soluções, né? Vamos começar com a definição de soluções. O que são soluções? Soluções são misturas homogêneas. O que é uma mistura homogênea? É uma mistura que tem apenas uma fase, certo? Formadas pela mistura entre soluto e solvente. Então, é importante a gente entender que a junção do soluto com o solvente forma o que a gente chama de solução, certo? O que vem a ser o soluto? O soluto é aquela substância que está presente em menor quantidade e que está dispersa no solvente. Ou seja, o soluto é aquilo que está dissolvido. Tudo bem? E o que vem a ser o solvente? O solvente é a substância que está presente em maior quantidade e que dissolve o soluto, ok? Então, imagina uma mistura formada por água e sal de cozinha. Primeira coisa, isso é uma solução? Sim, é uma solução porque forma uma mistura homogênea, certo? Quem é o soluto e quem é o solvente nessa situação? O sal de cozinha não é dissolvido pela água? Então, o sal de cozinha é o soluto. A água não dissolve o sal de cozinha? Então, a água é o solvente. Tudo bem? Imagina uma mistura entre água e álcool. Álcool comum. É uma solução? Sim, porque forma uma mistura homogênea, certo? Quem é o soluto, quem é o solvente? Depende. Depende das quantidades, correto? Se a gente misturar 10 ml de álcool com 90 ml de água, o álcool é o soluto e a água é o solvente, porque o álcool está em menor quantidade. Se a gente misturar o contrário, 10 ml de água com 90 ml de álcool, aí a água é o solvente, a água é o soluto e o álcool será o solvente. Tudo bem? Então, essa questão de quantidade, menor ou maior quantidade, é muito importante para a gente saber quem é o soluto e o solvente desse tipo de mistura, né? Principalmente entre líquidos envolvidos, ok? Então, importante saber a definição de solução, entender o que é o soluto e o que é o solvente. Tudo bem? Classificação das soluções quanto ao coeficiente de solubilidade, certo? O CS. Galera, o que é o coeficiente de solubilidade? Coeficiente de solubilidade é a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente a uma dada temperatura. Então, toda substância tem um limite de solubilidade em uma determinada temperatura. Isso é o que a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, o coeficiente de solubilidade ele tem que trazer 3 informações para a gente. A quantidade de soluto que pode ser dissolvida em uma determinada quantidade de solvente em uma dada temperatura, ok? Então, olha só a tabelinha que eu pus aí para você como exemplo, né? Então, na temperatura de 0 graus Celsius, a gente consegue dissolver 35,7 gramas de NaCl a cada 100 gramas de água. Viu as 3 informações? Quantidade de soluto dissolvido, 35,7 gramas. Quantidade de solvente, 100 gramas. Em que temperatura? 0 graus Celsius, tá vendo? Aí, à medida que vai mudando a temperatura, ó, vai mudando também o coeficiente de solubilidade, certo?
Então, a temperatura ela é importantíssima na questão da determinação do coeficiente de solubilidade, ok? Quero que vocês foquem nessa temperatura aqui, ó, de 20 graus Celsius, o coeficiente de sal de cozinha é de 36 gramas de NaCl a cada 100 gramas de água. Quer dizer que a gente consegue dissolver no máximo 36 gramas de sal de cozinha em 100 gramas de água a temperatura de 20 graus Celsius, ok? Eu quero que você foque nesse exemplo, porque os slides posteriores eu vou estar trabalhando com essa referência, tudo bem? Então, olha só. A classificação quanto ao coeficiente de solubilidade pode ser nós classificarmos as soluções em insaturada, saturada ou supersaturada, ok? O que é uma solução insaturada? Uma solução insaturada é uma solução no qual a quantidade de soluto dissolvido é menor do que o coeficiente de solubilidade. Ou seja, quer dizer que a gente dissolveu menos soluto do que nós poderíamos ter dissolvido, certo? Então, olha só, a 20 graus Celsius, que foi o que eu pedi para você focar na tabelinha anterior, certo? Lembra? O coeficiente de sal de cozinha aqui, ó, no slide anterior. A 20 graus Celsius não é de 36 gramas de NaCl a cada 100 gramas de água? Então, quer dizer que a gente consegue dissolver até 36 gramas, certo? Em 100 gramas de água. Imagina se eu pegar 25 gramas de NaCl e colocar em 100 gramas de água, nessa temperatura de 20 graus Celsius. Você concorda que no final, todo o sal estará dissolvido? Sim, né? Porque eu consigo dissolver até 36, não é isso? Então, o que eu fiz nesse exemplo? Eu dissolvi menos sal do que eu poderia. Eu só dissolvi 25, sendo que eu poderia ter dissolvido 36, não é? Como eu dissolvi menos sal do que eu poderia, esta solução é classificada como uma solução insaturada. A solução insaturada ela é formada quando a quantidade de soluto dissolvida é menor do que aquilo que nós poderíamos dissolver, ok? Detalhe, você não tem que decorar o coeficiente de solubilidade de ninguém. Essa sempre é uma informação que o exercício tem que passar para você, ok? E o que é uma solução saturada? Uma solução saturada, ela ocorre quando a quantidade de soluto dissolvido é igual ao coeficiente de solubilidade. Ou seja, quer dizer que a gente dissolveu o máximo que nós poderíamos, certo? Aí eu complementei para você, ó. Pode possuir corpo de fundo ou não. Então, nós temos duas possibilidades de soluções saturadas. Uma solução saturada com corpo de fundo e uma solução saturada sem corpo de fundo, tudo bem? Como assim? O que é isso? Eu vou tentar te mostrar. Tá aqui, ó, a 20 graus Celsius. Lembra da tabelinha? Coeficiente de solubilidade do sal de cozinha a 20 graus Celsius, 36 gramas de sal a cada 100 gramas de água, não é isso? Então, olha só, nesse primeiro exemplo, eu peguei exatamente 36 gramas de sal de cozinha, tá vendo? E 100 gramas de água na temperatura de 20 graus Celsius. Você concorda que todo o sal vai dissolver aqui? Concorda? Então, no final, vou ter esse aspecto, certo? Como eu consegui dissolver a quantidade máxima de soluto que eu poderia, essa solução é classificada como sendo uma solução saturada. Como todo o sal que eu coloquei dissolveu, essa solução é uma solução saturada sem corpo de fundo, certo? Porque não sobrou nada no final sem estar dissolvido. Tudo bem? Agora, olha o segundo exemplo. Eu peguei 50 gramas de NaCl e 100 gramas de água nessa mesma temperatura, tudo bem? Pelo coeficiente de solubilidade, nós sabemos que a quantidade máxima de soluto que pode ser dissolvido em 100 gramas de água nessa temperatura não são de 36 gramas? Então, se eu colocar 50 gramas, 36 gramas vão estar dissolvidos aqui no final, concorda comigo? Então, eu dissolvi o máximo, não dissolvi? Como eu dissolvi a quantidade máxima que eu poderia, essa solução é uma solução saturada. Só que sobraram 14 gramas de sal no fundo, certo? Como sobrou soluto no fundo, ou seja, como sobrou
algo sem dissolver no final, essa solução é uma solução saturada com corpo de fundo, ou corpo de chão, ou precipitado. Então, o mais importante é você o quê? Entender que nas duas situações foram dissolvidas as quantidades máximas, certo? Nas duas situações foram dissolvidas o quê? 36 gramas de sal de cozinha, certo? Só que na primeira situação não sobrou nada no fundo. Então, é uma solução saturada sem corpo de fundo. Na segunda, sobrou sal sem estar dissolvido. Então, se sobrou sal sem estar dissolvido, essa solução é uma solução saturada, porque dissolvemos o máximo, porém com um corpo de fundo, ok? Então é importante você entender que nas duas situações nós conseguimos dissolver o máximo possível de sal. Tudo bem? E a terceira e última classificação é a solução supersaturada. O que vem a ser uma solução supersaturada? Ocorre quando a quantidade de soluto dissolvido é maior do que o coeficiente de solubilidade, certo? Então, imagina a seguinte situação. Olha só, no início, o que eu estou tentando demonstrar aqui para vocês? Que eu tenho 36 gramas de NaCl dissolvidos em 100 gramas de água, a 20 graus Celsius. Porém, nós temos 4 gramas de NaCl na forma de precipitado. O que isso quer dizer? Que eu coloquei 40 gramas no início, concorda? 36 gramas dissolveram, que é a quantidade máxima, e sobraram 4 gramas no fundo como precipitado, certo? Então, no início, nós temos uma solução saturada com corpo de fundo, ok? Aí, o que eu resolvi fazer com essa solução? Eu resolvi aquecê-la. Se você observar lá naquela tabelinha daquele slide anterior, você vai ver que à medida que aumenta a temperatura, vai aumentando a solubilidade do sal de cozinha. Então, eu vou aquecer, 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 até que vai chegar um momento em que todo o sal que estava no fundo, todo precipitado, vai se dissolver também, que é esse segundo recipiente aqui, certo? Esse segundo sistema, tudo bem? Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse sistema e vou colocar em cima de uma mesa, né? E vou deixar esse sistema resfriar, naturalmente. Quando voltar à temperatura original de 20 graus Celsius, os 40 gramas continuarão dissolvidos. Ou seja, eu estou dissolvendo uma quantidade maior do que eu poderia, lembra? Em 20 graus Celsius, a quantidade máxima dissolvida não pode ser só de 36 gramas? Aqui no final, a gente está tendo quanto? 40 gramas dissolvido. Então, nós estamos dissolvendo mais do que nós poderíamos dissolver. Como a quantidade dissolvida está maior do que o coeficiente de solubilidade, nós podemos dizer, então, que essa solução é uma solução supersaturada, ok? Então, a solução supersaturada tem que acontecer todo esse processo, né? Só assim para que ocorra esse tipo de solução. E ela é uma solução muito instável. Se eu pegar um cristalzinho de sal de cozinha e colocar dentro dessa solução, esse excesso precipita novamente. Se eu der um tapa na mesa, esse excesso precipita, pelo fato de ser uma solução extremamente instável. Então, a solução supersaturada ocorre quando a quantidade de soluto dissolvida é maior do que o coeficiente de solubilidade. Então, tem que ter todo esse processo que eu mostrei para vocês, tudo bem? Às vezes, o exercício pode trabalhar com gráficos, né? Então, caso o exercício trabalhe com um gráfico semelhante a esse, qualquer ponto na reta, tudo bem? A gente classifica a solução como sendo uma solução saturada. Qualquer ponto abaixo da reta, a gente classifica essa solução como insaturada ou não saturada, né? E qualquer ponto acima da reta, a gente classifica essa solução como sendo uma solução supersaturada. Então tá aqui, ó, esse gráfico. Esse eixo traz para a gente a massa de KCl dissolvido, certo? E esse eixo aqui traz para a gente a temperatura, tudo bem? Então, qualquer gráfico relacionando a massa dissolvida em relação à temperatura, é assim que a gente vai fazer a análise dele. Tudo bem? Beleza? Para nós finalizarmos essa aula de solubilidade, a gente pode relacionar a parte da dissolução
com a temperatura, certo? Dissolução endotérmica. Essa dissolução endotérmica é toda dissolução em que o aumento da temperatura ocasiona um aumento na solubilidade da substância. Olha só o gráfico. À medida que a temperatura está aumentando, a solubilidade também está o quê? Aumentando, tá vendo? Então, gente, olha só. Esse eixo aqui, né? Solubilidade, tá vendo? Esse eixo aqui, temperatura. Então, à medida que a temperatura aumenta, a solubilidade também aumenta, correto? Então, esse exemplo é um exemplo de uma dissolução endotérmica. Um exemplo da sua casa, o Toddy, né? Se você fizer leite com Toddy gelado, sobra Toddy no fundo, certo? Se eu pego esse leite com Toddy e esquento no micro-ondas, praticamente não sobra nada no fundo. Por quê? Porque não aumentou a temperatura? Aumentou a temperatura, aumentou a solubilidade do Toddy também. Então, a solubilidade do Toddy no leite é um exemplo de uma dissolução endotérmica. Tudo bem? E a dissolução exotérmica? Aí é o contrário, né? A diminuição da temperatura é que ocasiona um aumento da solubilidade da substância. Então, olha só. Aqui a temperatura, certo? E aqui a solubilidade, não é isso? Ó, da esquerda para a direita não aumenta a temperatura? Da direita para a esquerda diminui, certo? Então, à medida que vai diminuindo a temperatura, vai o quê? Aumentando a solubilidade da substância, certo? Se você quiser olhar ao contrário, vai diminuindo a solubilidade da substância à medida que vai aumentando a temperatura. Ok? Quer ver um exemplo? Os gases. Todo gás tem uma dissolução exotérmica. Como é que eu posso provar isso? Pega um refrigerante. Pega um refrigerante gelado e um quente. Quando você abre refrigerante gelado, sai pouco gás. Por quê? Porque tem muito gás dissolvido no refrigerante. Quando você pega um refrigerante quente e abre, sai muito gás. Por quê? Porque tem pouco gás dissolvido no refrigerante. Ou seja, quanto menor a temperatura, maior a solubilidade do gás no refrigerante. Tudo bem? Então, podem existir substâncias como os gases, né? Em que nós temos essas características, ok? E já que eu falei de solubilidade de gás, né? Só antes de falar disso, tem aqui a questão dos sais hidratados, certo? O que é isso? Sais hidratados são sais que possuem moléculas de água na sua estrutura, no seu retículo cristalino. Então é o seguinte, sais hidratados, tá aqui, ó, o eixo da solubilidade e o eixo da temperatura, certo? Então o que está acontecendo? Está aumentando a temperatura, está aumentando a solubilidade desse sal, tá vendo? Chega um momento que a gente tem um ponto máximo do gráfico e aí ocorre a diminuição dessa solubilidade, certo? Esse gráfico é característico de um sal hidratado. Então, todo sal hidratado, ok? Vai ter o que a gente chama desse ponto máximo aqui, que é o que a gente chama de ponto de inflexão. Esse ponto de inflexão, ele demonstra para a gente o momento em que ocorreu a desidratação do sal. Ou seja, o momento que ocorreu a separação das moléculas de água do retículo cristalino desse sal. Então, toda vez que você vê um gráfico assim, ó, que cresce até um ponto máximo e depois ocorre uma diminuição relacionada à solubilidade de substâncias, eu posso afirmar que esse sal é um sal hidratado e que esse ponto máximo do gráfico aqui, que a gente chama de ponto de inflexão, é o momento em que ocorreu o quê? A desidratação desse sal. Tudo bem? Então, tá vendo aqui? Nós tínhamos o sal deca hidratado, nesse momento ocorreu a desidratação dele. Daqui em diante a gente tem apenas o Na2SO4. Essas moléculas de água que estavam ligadas ao retículo cristalino não estão mais ligadas no retículo cristalino. Tudo bem? Beleza? E para finalizar, como eu tinha falado de gases para você, a relação entre pressão e solubilidade de gases, ok? O aumento da pressão gera maior solubilidade do gás no líquido. Lembra de novo no refrigerante. Aonde nós temos maior quantidade de gás dissolvido? No refrigerante fechado ou no refrigerante aberto?
refrigerante fechado, correto? Então, quando o refrigerante está fechado, a pressão não é maior? Se a pressão é maior, maior é a solubilidade do gás no refrigerante. Quando a gente abre o refrigerante, diminui-se a pressão, consequentemente diminui-se a solubilidade do gás no refrigerante, ok? E a gente consegue provar isso matematicamente através da lei de Henry. Solubilidade do gás vai ser igual a uma constante K que multiplica a pressão do gás, certo? Ou seja, como K é uma constante, se aumenta a pressão, matematicamente falando, podemos afirmar que a solubilidade também o quê? Aumenta. Ou seja, solubilidade de gás e pressão são grandezas diretamente proporcionais. Tudo bem? Então, galera, é isso que eu queria mostrar nessa primeira aula de solubilidade de soluções para vocês, ok? Trabalhamos com a parte de solubilidade. Tudo bem? A partir da próxima aula, vamos começar a trabalhar com os tipos de concentrações, ok? Então, valeu, obrigado, até a próxima. Tchau.